Nunca vi a seleção jogar tão mal. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer vamos dar porrada dentro e fora de campo se for necessário? Aí o menininho que não fez nada, não tem história nenhuma, e vai falar contra os argentinos? Você tá louco, mano? Não fez porra nenhuma. Agora um jogo assim vergonhoso pro torcedor, vergonhoso pra comissão, vergonhoso pra CBF. E qual a tua responsabilidade, que perspectivas o Brasil pode ter, o torcedor pode ter com a seleção brasileira sobre o seu trabalho, depois de o Brasil ter sido uma presa fácil hoje? Rapaziada, a seleção brasileira tomou um chocolate ontem da Argentina e os comentaristas aí criticaram e detonaram a seleção brasileira. Criticaram também o Rafinha após a sua fala que iria dar porrada nos argentinos e que iria fazer o gol e findou que ele não fez nada. Então teve comentaristas aí também que detonaram o Rafinha e por fim o Dorival Júnior assumiu a culpa e disse que a responsabilidade é toda dele. Vamos mostrar tudo isso aqui agora no vídeo. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like aí também, o seu comentário, beleza? Vamos começar ouvindo aqui as palavras do Galvão Bueno, que detonou aí a seleção brasileira. Nunca vi a seleção jogar tão mal. Muito simples falar do jogo. De um lado, um time bicampeão da Copa América, campeão do mundo, sem dois atacantes titulares, Messi e o Lautaro, mas bem treinado, aplicado em cada lance, com muita intensidade, com ótimos jogadores de meio campo, com uma boa defesa, com ótimos atacantes. Do outro lado, desculpa, Dorival, eu não gosto de cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando, juntando um jogador dali com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. O Rafinha, claro, era evidente que depois que outros jogadores experientes, aqueles caras mais duros, mais firmes da Argentina, fosse para cima dele, fosse para cima do juiz. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer vamos dar porrada dentro e fora de campo se for necessário? Criou-se todo um clima. Então, de um lado, repito, uma belíssima seleção de futebol. Do outro lado, o pior time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1 contra a Alemanha. O Marcelinho também detonou aí a seleção e o Rafinha. Vamos ouvir aqui as palavras do Marcelinho. Aí o menininho que não fez nada, não tem história nenhuma, e vai falar contra os argentinos? Você tá louco, mano? Você acha que ele errou na declaração? Você sabe contra quem você jogou hoje? A campeã do mundo, uma equipe organizada, uma equipe que trabalha a bola, Depou, Macallis, qualidade monstruosa, e sem o Messi ainda, hein? E aí você ficou só escutando, perdido, desequilibrado emocionalmente, não fez porra nenhuma, não deu um drible, o Brasil não criou nada, nada, uma vergonha, o meio de campo do Brasil, uma vergonha, não tem ataque nenhum, a defesa uma mãe. Ô mãe, meu zagueiro bota a camisetinha pra dentro e tá desfilando. Dá uma porrada em ninguém, vai ganhar o quê? Ganha nada. Ô Souzinha. O Denilson também falou sobre a derrota e o vexame do Brasil. Vamos ouvir aqui as palavras do Denilson. Agora um jogo assim vergonhoso pro torcedor, vergonhoso pra comissão, vergonhoso pra CBF, vergonhoso pros protagonistas que são jogadores. Porque desde o minuto 3 que você citou aí, Diniz, o torcedor já tava gritando o olé. O Brasil ficou sem tocar na bola há muito tempo. Aí você fala 4-1 para a Argentina, um 4-1 assim com peso, merecido o 4-1. E o gol do Brasil foi um gol achado, porque o Romero ele erra na saída de bola, ele tenta sair jogando, o Matheus Cunha pressiona, rouba a bola e faz o gol. E só, o Brasil não fez mais nada assim. Da lembrança que eu tenho nesse momento, que a gente está aqui ao vivo, eu não lembro de ter assistido um jogo da seleção brasileira tão ruim
tecnicamente, taticamente, um jogo tão distante de uma seleção adversária. Eu joguei alguns jogos com a seleção brasileira, competi várias vezes em jogos desse tamanho, e a gente normalmente, enfim, não falar de resultado aqui, às vezes perdia os jogos, mas tinha ali uma competição, sabe? Uma situação de falar, poxa, aquela bola, né? Não entrou, pô, aquela bola que o goleiro defendeu. A gente vai falar o que da seleção brasileira hoje? O que a seleção criou hoje para tentar buscar um resultado? Na minha opinião, não fez nada. E para finalizar aí, o Dorival falou que a culpa é toda dele da derrota. Vamos ouvir aqui o treinador da seleção brasileira. E qual a tua responsabilidade, que perspectivas o Brasil pode ter, o torcedor pode ter com a seleção brasileira sobre o seu trabalho, depois de o Brasil ter sido uma presa fácil hoje? A responsabilidade ela é total sempre. Eu nunca vou deixar de estar à frente de qualquer condição, estando no comando de uma equipe ou de uma seleção. Isso daí é natural, que ninguém esperava por aquilo que nós vimos hoje, e a responsabilidade ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior em todos os sentidos. E peço aqui até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. E realmente foi uma noite muito complicada para todos nós. Pois é, rapaziada, o Galvão Bueno e o Denilson detonaram aí a seleção, falando que é a pior de todos os tempos, que eles já viram. O Marcelinho detonou aí o Rafinha, também todo o time da seleção, a zaga, o ataque. E o Dorival falou aí que a responsabilidade era dele, mas que não esperava, não tinha essa expectativa do que aconteceu. Acho que o Dorival vive no mundo da Nárnia, porque todo mundo esperava que o Brasil ia levar uma surra da Argentina. Afinal, a Argentina é a atual campeã do mundo, é a líder das eliminatórias e tem aí um elenco muito superior ao do Brasil. Então, a gente não esperava era que o Brasil ganhasse da Argentina. Criou aquela expectativa devido à fala de Rafinha. Todo mundo esperava aí que ia ser um jogo pegado, talvez desse até briga, mas o Brasil apanhou aí na bola, não teve nada de briga, e o Dorival falou que não esperava isso, mas eu acho que toda a torcida do Brasil já esperava essa derrota, assistiram o jogo apenas por causa da polêmica mesmo. Então eu queria saber também a opinião aí de vocês, rapaziada. Vocês acham aí que já deu pro Dorival? Tá na hora dele sair da seleção brasileira e trazer outro técnico? Ou vocês acham que ainda devem dar tempo aí para o Dorival? Eu preferia que o Dorival saísse fora e trouxesse outro treinador, porque a seleção aí não está jogando nada com ele. Já teve vários jogos aí amistosos e a seleção não encaixa. Então eu acredito que a culpa aí talvez seja do treinador e principalmente da CBF, que todos reclamam aí das convocações. Então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre os comentários de Galvão, de Denilson e de Marcelinho, e o que vocês acham aí dessa seleção e do Dorival Júnior. Não se esqueça também de se inscrever aí no canal, beleza? E deixar o seu like. Valeu, até a próxima.